Olha, as taxas de renda fixa estão nas máximas históricas e muitos se perguntam, será que 2025 é o ano da renda fixa? Se abre o Tesouro Direto, está o pré-fixado pagando 15,42% ao ano. Títulos de crédito privado, então, tem título pagando 16%, líquido de imposto, que equivalem a CDB oferecendo 19,4% ao ano. E ativos atrelados ao IPCA também estão oferecendo taxas altas. Tesouro IPCA+, está oferecendo 7,65% ao ano acima da inflação. Tem CRAs que oferece IPCA mais 10, que equivale tipo a um CDB que paga IPCA mais 14. Isso segue acontecendo por conta da alta da taxa de juros no Brasil, que começou e vai seguir. Já foi sinalizado pelo Copom. Tem gente falando que a taxa de juros pode chegar em 17,5% ao ano. E aí muitos passam a falar que esse é o ano da renda fixa. A grande questão é, será que é? E como fazer para encontrar boas oportunidades nesse cenário? É isso que eu e o Felipe Almeida, meu sócio aqui no Clube do Valor, vamos te mostrar nesse vídeo. Se você gostar, deixa o dedo do like e, Felipão, bola contigo. Vamos lá, e se você não entendeu ainda a dimensão desses números que a gente acabou de te mostrar, eu preciso te lembrar que isso não acontece o tempo todo. No começo do ano passado, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado pagava menos de 10% de remuneração. E há poucos anos atrás, em 2019, o Tesouro IPCA pagava uma taxa de 2,98% acima da inflação. A própria taxa Selic chegou a bater 2% durante a pandemia. Uma taxa que não era real ali para termos econômicos, como hoje a gente sabe. Mas o fato é que em termos de remuneração de renda fixa foi isso que aconteceu. A gente tá falando que a cada 100 mil reais investidos no Tesouro Selic, você tirava 2 mil reais de remuneração ao ano para descontar imposto de renda ainda. E aí hoje, para alguns casos, a gente tá falando de a cada 100 mil reais você tirar 16.500 no ano. É praticamente 10 vezes mais do que há alguns anos atrás, quando a gente coloca a diferença de imposto de renda na conta. E aí a gente vê esses dois panoramas e fica a pergunta, poxa, por que o mercado muda tanto? Por que é que antes a renda fixa era furada, ninguém queria falar sobre isso e agora é uma das melhores classes de ativos do mercado? E aí pra gente entender como é que isso muda, é preciso a gente dar um contexto. Basta voltar 12 meses para trás e ver que o que a gente tinha era uma expectativa que o mercado reduzisse a Selic para o final de 2024 por causa da inflação menor e que a taxa de juros deveria chegar a 9% ao ano naquela oportunidade. E aí toda vez que essa narrativa entra em cena, a expectativa para a bolsa era muito boa. Muita gente falando que o Ibovespa poderia viver algo que não ocorria há 4 anos, chegando a seus 145 mil pontos no final de 2024. Só que o que foi de fato acontecendo é que a gente viu o índice Ibovespa várias vezes no ano de 2024 como o pior índice do mundo. E se a gente converter o índice de ações do Brasil para dólar, então, a gente viu uma queda de mais ou menos 25% no ano passado. E tudo isso começou a acontecer porque a narrativa de Selic a 9% mudou para algo parecido com isso aqui, ó. A taxa Selic deve voltar a 15% pela primeira vez desde 2006. E segundo alguns especialistas ali do Itaú BBA, boa parte disso acontece porque a taxa Selic acima de um patamar de 10, como a gente já vê agora, não causou quase nenhum efeito na economia, como a gente esperava de ver, um controle de inflação mais rígido e uma certa desaceleração na economia brasileira. E aliado a isso, a gente vê um movimento onde as empresas seguem com dificuldade de contratar novas mão de obras porque a maioria das pessoas já está empregada. E aí, para conseguir contratar, é preciso fazer uma proposta salarial mais atraente, mais alta, o que gera inflação nos salários, aumenta o poder de compra das pessoas e acaba gerando inflação também na venda de serviços e produtos. E é por isso que a gente vê os preços no supermercado, os preços do consumo aumentando pouco a pouco e se mantendo em preços mais altos. Por essas e outras que a estimativa da inflação já é de atingir 6% agora em 2025, sem falar no próprio risco fiscal, da dificuldade que o governo federal está em pagar as suas próprias contas. Então esse composto acabou mudando o cenário da Selic de expectativa de 9% para expectativa de 15%. Aí o Ibovespa, que era esperado de bater 145 mil pontos no final de 2024, agora no começo de 25 está em cerca de 120, bem abaixo do que era esperado. E aí com a subida da Selic, as pessoas perdem mais o interesse em buscar mercado de ações, por exemplo, e passam a ter muito mais interesse em mercado de renda fixa. E aí eu sei que tem muita gente que se esforça para ser racional aqui. E inclusive é sempre o convite que eu faço, vamos pensar com a cabeça, não com a emoção. Será que não é justamente nesse momento que tudo parece mais difícil, em maior dificuldade, que a gente deveria estar pensando em comprar a bolsa, por exemplo? Que é o que falou o Márcio aqui, ó. Estou na contramão, saindo a renda fixa para a renda variável, aportando muito mais em ações e fundos imobiliários. Mas aí tem muita gente que pensa como a Lívia, que tem um fundo de verdade. A pessoa que falou a frase compra ao som dos canhões, com certeza essa pessoa não mora no Brasil, pois aqui está sempre ao som dos canhões e deu uma risada ali. Se for para pensar assim, vamos então investir na Venezuela. Isso aqui é um ótimo ponto. E o fato é que a gente continua
continua vendo essas taxas aqui, Tesouro IPCA mais 7,6, pré-fixado pagando mais de 16,5. Como é que você lida com uma taxa como essa? Não é possível que não tenha algo de bom para tirar dessas taxas aqui. E pelo caminhar da taxa Selic, que ainda está subindo, muito provavelmente taxas agressivas como essas vão permanecer até o final de 2025. Então, sim, provavelmente 2025 é o ano da renda fixa. O problema é saber se a hora de comprar é a certa mesmo. Mas quanto comprar em renda fixa? Você vai vender tudo e vai comprar tudo em renda fixa? Quais ativos de renda fixa fazem mais sentido? Eu te falo isso porque essa era exatamente a mesma dúvida do Marcelo. O cara que tinha essa carteira aqui majoritariamente alocada em renda fixa com mais de 60% do seu total e um patrimônio de quase 4 milhões e 400 mil ali. Só que dentro disso ele tinha alguns ativos de 100% do CDI e os pré-fixados pagando 12, 13% ali, que é uma taxa boa, mas a gente tem taxas muito mais agressivas nesse momento no mercado. E aí, ao ver essas taxas subindo, ele ficou na dúvida. Será que é hora de investir ainda mais pesado em renda fixa na carteira? Ou será que é hora de aumentar posições em dólar e em renda variável, já que ele já tem a maior parte da carteira em renda fixa? E dúvidas como essas são muito compreensíveis. O Marcelo, nesse caso, é médico há mais de 15 anos. E ele passa seus dias focados na atuação profissional dele. Não é o papel do Marcelo ter conhecimento profundo e desenvolver as próprias estratégias de investimento, muito menos de ficar perdendo tempo acompanhando o mercado o tempo inteiro. Foi por isso que o Marcelo nos procurou aqui no Clube do Valor para uma consultoria gratuita conosco. E aí a gente mostrou para ele a estratégia que é responsável por 94% dos bons resultados dos investidores no longo prazo. E desse momento em diante, o Marcelo soube exatamente qual ativo comprar, qual vender e quando fazer. O mais legal de tudo é que você também pode participar de uma consultoria gratuita com o Clube do Valor. Para isso, é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. 20 segundos da tua vida para preencher um formulário muito breve e a gente vai entrar em contato contigo. O fato é que a gente tá vendo a mudança dos juros e as oportunidades, elas surgem sim. Como fazer então para escolher as melhores na renda fixa? Você vai seguir 3 passos muito claros para isso. O primeiro deles é entender se tem espaço para renda fixa na sua carteira. E eu digo isso porque eu sei que muitos de vocês, por exemplo, têm carteiras mais arrojadas, com classes de ativos que giram somente em torno da renda variável, em ações do Brasil, ações internacionais e fundos imobiliários. Esse modelo aqui é o que a gente chama de 100% renda variável aqui no clube. Então, para esse caso aqui, você não vai ter a oportunidade na renda fixa, uma vez que a tua carteira é toda renda variável. E aqui entra um parênteses muito grande. Não adianta querer mudar o modelo de carteira somente no momento que você acha que tem uma oportunidade. Ah, Felipe, eu tinha a carteira 100% renda variável, mas agora eu acho que eu vou começar a abrir espaço para renda fixa. Você só está fazendo isso pelo viés chamado de FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora de um movimento. Agora que a renda variável está sofrendo há alguns anos e a renda fixa está pagando bem, você quer mudar a sua carteira. E a mesma coisa vai acontecer de quando a renda fixa estiver talvez pagando um pouco menos e a bolsa subindo pra caramba, você vai querer sair de toda a renda fixa para comprar renda variável. Então, mudar o teu modelo de carteira a depender do que está acontecendo com o mercado é uma péssima decisão para o investidor. Você precisa chegar num modelo como esse e seguir a sua estratégia à risca. Dito isso, se você tem uma carteira como essa, a renda fixa não é uma oportunidade. Agora, se você já tem uma carteira mais diversificada entre renda fixa e renda variável, no que a gente chama aqui de modelo balanceado, por exemplo, aí você já vai ter 27,5% da tua carteira em renda fixa e inflação, 13,75% em renda fixa pré e pós-fixada. E aí imagina agora que você queria 27,5% da tua carteira em ativos IPCA+, por exemplo, mas você só tem 20%. Ora, nesse caso, então, você tem 7,5% da tua carteira para alocar naquele tipo de ativo. Então, sim, para você, nesse caso específico, é hora de comprar renda fixa pesada. E esse é o primeiro passo, entender como é que tá a tua alocação atual e entender se tem espaço para renda fixa. O segundo passo é decidir se a tua renda fixa vai ser inflação, pré-fixado ou pós-fixado. Para isso, o que você também precisa fazer é recorrer para a tua estratégia de carteira. Mesmo que você tenha uma alocação 100% em renda fixa, você vai querer ter diversificação entre os ativos de inflação pré e pós. E depois de muito testar o mercado, o que a gente entendeu é que para carteiras de longo prazo, uma alocação maior em renda fixa e inflação e um pouco menor em pós e pré trazem uma combinação de muito mais resultado. Não à toa, uma carteira como essa teve uma rentabilidade que ficou bem acima do CDI do Ibovespa nos últimos 20 anos. Isso vai fazer com que, mesmo que a inflação suba no Brasil, você tenha uma boa parte da carteira que te protege disso. Se a Selic subir, você tem uma boa parte em pós-fixado, que vai fazer com que a tua carteira remunere mais também. Agora, se a inflação e a Selic começarem a cair nos próximos anos, você vai ter uma boa parte da tua carteira em pré-fixado que vai passar um bom tempo te pagando acima da média. E é por isso que uma combinação como essa é feita para qualquer cenário de mercado. O teu segundo passo para entender quais são as oportunidades da renda fixa é ver justamente, dentre
entre as três, qual é a que tem mais gap, onde é que você tem mais espaço para alocar dentro da tua carteira. Feito isso, agora você vai selecionar o melhor ativo para colocar ali dentro. Ah, Felipe, vi que eu tenho que comprar 50 mil reais então em ativos IPCA, inflação. Beleza, decidido isso, você vai ter dois caminhos. O primeiro caminho é para quem ainda não usou o limite completo do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC no Brasil. Ora, imagina que você tem lá seus 500 mil reais investidos em CDBs, LCIs de banco. Você tem ainda mais 500 mil reais para chegar no limite do FGC, que é de até R$1 milhão por CPF aqui no Brasil. Ora, então em termos de risco-retorno, faz muito mais sentido você continuar alocando em ativos bancários, que em sua grande maioria apresentam taxas mais altas do que o Tesouro Direto, por exemplo, mas ao mesmo tempo você continua com a garantia do FGC. Agora, não é só porque você tem FGC que você vai sair investindo em qualquer CDB de qualquer emissor bancário. Aqui no Clube do Valor a gente tem uma estratégia específica somente para ativos de emissão bancária, que visa olhar o mercado e filtrar todas as instituições que não possuem critérios como esse, de índice Basileia superior a 11%, imobilização inferior a 50% e por aí vai. E assim a gente encontra uma lista de ativos investíveis e outra de ativos que a gente não quer. Beleza, esse é o caminho para quem ainda tem espaço no FGC. Agora, imagina que você já é um investidor de maior porte na renda fixa, já passou de R$1 milhão do FGC. Então te sobra outro caminho, que é escolher entre o Tesouro Direto, que tem muito mais segurança, mas um pouco menos de retorno, e o caminho dos créditos privados, que trazem um pouco mais de retorno com mais risco. Pro nosso caso, a gente acaba escolhendo as duas coisas. Até porque também existe uma estratégia de CRIs e CRAs, que depois de selecionar vários critérios, a gente chega em ativos que tem sinal verde para investir, sinal amarelo de atenção, ou sinal vermelho para não investir. E nisso a gente faz em todos os ativos disponíveis na plataforma. Alguns, inclusive, chegando a taxa de remuneração de IPCA mais 8, IPCA mais 8,4, que são taxas naturalmente muito agressivas. E é assim que a gente vê que quando os juros sobem, naturalmente a parcela de renda fixa da carteira do investidor, ela vai pagar mais. Mas não é porque o juro subiu que simplesmente você tem que correr todo para renda fixa. Eu espero ter te mostrado um caminho muito mais claro nesse vídeo. Agora, se você está querendo investir no Tesouro Direto e quer saber se a melhor opção para você é o IPCA ou pré-fixado, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.